Palavras de Cristo na presença da esposa, contendo parábolas nas quais Cristo se compara com um camponês, os bons sacerdotes com um bom pastor, os maus sacerdotes com um mau pastor, e os bons cristãos como uma esposa. Estas comparações são úteis de várias formas. Capítulo 59. Eu sou aquele que nunca pronunciou mentira alguma. O mundo me toma por um camponês cujo mero nome leva ao desprezo. Minhas palavras são tomadas por tolices e minha casa é considerada uma vil habitação. Agora, este camponês tinha uma esposa que não queria nada mais do que ele queria, que tinha tudo em comum com seu marido e o aceitou como seu mestre, obedecendo-lhe em tudo. Este camponês também tinha muitas ovelhas e contratou um pastor para cuidar delas por 5 moedas de ouro e pelo suprimento de suas necessidades diárias. Este era um bom pastor, que fez bom uso do ouro e do alimento na medida de suas necessidades. Com o passar do tempo, esse pastor foi sucedido por outro pastor, um inferior, que usou o ouro para comprar uma esposa e dar-lhe seu alimento, que descansava com ela constantemente e não cuidava das pobres ovelhas, que foram acossadas e dispersadas por animais ferozes. Quando o camponês viu seu rebanho disperso, gritou: "Meu pastor não me é fiel. Meu rebanho se dispersou e algumas ovelhas indefesas foram devoradas por animais ferozes, enquanto que outras morreram ainda que seus corpos não tenham sido destroçados." Então a mulher do camponês disse ao seu marido: "Senhor, é certo que não recuperaremos os corpos que foram devorados, mas vamos levar para casa e usar aqueles corpos que ficaram intactos, ainda que já não haja um sopro de vida neles. Não poderíamos suportar ou ficarmos sem nada." Seu marido lhe respondeu: "O que faremos? Como os animais têm veneno em seus dentes, a carne das ovelhas está infectada de veneno mortal, a pele está corrompida, a lã está ruim." Sua mulher acrescentou: "Se tudo foi desperdiçado e tudo foi perdido, então do que vamos viver?" O marido disse: "Vejo que há algumas ovelhas ainda vivas em 3 lugares. Algumas delas parecem mortas e não ousam respirar por medo. Outras estão enterradas no barro e não podem se levantar. Ainda outras estão escondidas e não ousam sair. Vem, esposa, vamos levantar as ovelhas que estão tentando pôr-se de pé, mas não conseguem sem ajuda, e vamos usá-las. Observa, eu sou o Senhor, sou o camponês. Os homens me veem como o traseiro de um burro criado em um estábulo de acordo com sua natureza e hábitos. Meu nome é a mente da Santa Igreja. Ela é considerada como desprezível, na medida em que os sacramentos da Igreja, batismo, crisma, unção, penitência e matrimônio são, de alguma forma, recebidos como zombaria e administrados a alguns com ganância. Minhas palavras são consideradas tolas, pois as palavras da minha boca, pronunciadas em parábolas,
Passaram de um entendimento espiritual a ser convertidas em entretenimento para os sentidos. Minha casa é vista como desprezível, enquanto que as coisas da terra estão mais amadas que as do céu. O primeiro pastor que tive simboliza meus amigos, isto é, os sacerdotes que costumava ter na Igreja Santa. Isto é, os sacerdotes que costumava ter na Santa Igreja. Por um, quero dizer muitos. A eles confiei meu rebanho, isto é, o meu venerável corpo para que o consagrassem, e as almas de meus eleitos, para que os governassem e protegessem. Também lhes dei 5 coisas boas, mais preciosas que ouro, a saber, a compreensão inteligente de todos os temas enigmáticos para que distinguissem entre o bem e o mal, entre a verdade e a falsidade. Segundo, dei-lhes discernimento e sabedoria de temas espirituais. Isto foi esquecido. Agora, em seu lugar, se ama o conhecimento do mundo. Terceiro, dei-lhes castidade. Quarto, temperança e abstinência em tudo para autocontrole de seu corpo. Quinto, estabilidade nos bons hábitos, palavras e obras. Depois deste primeiro pastor, ou seja, depois destes meus amigos que faziam parte da minha igreja no passado, agora entraram outros pastores malvados. Eles compraram uma esposa para si mesmos, em troca de ouro, isto é, em troca de sua castidade. E por essas 5 coisas boas, tomaram para si o corpo de uma mulher, isto é, a incontinência. Por isso, meu espírito afastou-se deles. Quando tem total vontade de pecar ou de satisfazer a sua esposa, isto é, sua luxúria de acordo com seu sentido de prazer, meu espírito está ausente neles, pois não se importam com a perda do rebanho enquanto possam seguir sua própria vontade. As ovelhas que foram completamente devoradas representam aquelas cujas almas estão no inferno, cujos corpos estão enterrados em túmulos à espera da ressurreição para a condenação eterna. As ovelhas cujos corpos estão intactos, mas cujos espíritos de vida já não estão nelas, representam as pessoas que nem me amam, nem me temem, não sentem devoção alguma, nem se importam comigo. Meu espírito está longe delas, já que os dentes envenenados das feras contaminaram sua carne. Em outras palavras, seus pensamentos e espírito, como o simbolizam a carne e entranhas das ovelhas, são para mim tão repugnantes como comer carne envenenada. Sua pele, isto é, seu corpo, está desprovido de toda bondade e caridade e não tem condições de servir em meu reino. Ao contrário, seja enviado ao fogo eterno do inferno depois do juízo. Sua lã, isto é, suas obras, são tão inúteis que não há nada nelas que lhes faça merecer meu amor e minha graça. O que então, minha esposa, que simboliza os bons cristãos, podemos fazer? Vejo que ainda há ovelhas vivas em 3 lugares. Algumas delas assemelham-se à ovelha morta e não ousam respirar por medo. Estes são os pagãos que, de boa vontade, adotariam a verdadeira fé se ao menos a conhecessem. Entretanto, não ousam respirar, isto é, não ousam perder a fé que já têm e não se atrevem a aceitar a verdadeira fé.
O segundo grupo de ovelhas é daquelas que permanecem escondidas e não ousam sair. Estas representam os judeus que, por assim dizer, estão como detrás de um véu. Sairiam com prazer se tivessem certeza do meu nascimento. Escondem-se por trás do véu, na medida em que sua esperança de salvação está nas imagens e sinais que costumavam simbolizar-me na antiga lei, mas que foram verdadeiramente realizados em mim, quando me encarnei. Por sua vã esperança, tem medo de passar a verdadeira fé. Em terceiro lugar, as ovelhas que ficaram afundadas na lama são os cristãos em estado de pecado mortal, por temerem o castigo. Estão desejosos de levantar-se de novo, mas não o conseguem devido à gravidade de seus pecados e porque lhes falta caridade. Por isso, esposa minha, ou seja, meus bons cristãos, ajudem-me. Assim como homem e mulher são considerados uma só carne e um só membro, assim o cristão é meu membro e eu sou dele, pois estou nele e ele em mim. Assim, pois, minha esposa, meus bons cristãos, dirijam-se comigo às ovelhas que ainda respiram um pouco e vamos levantá-las e revivê-las. Sustentem seus dorsos enquanto eu lhes sustento a cabeça. Alegro-me em carregá-las em meus braços. Uma vez a carreguei todas sobre minhas costas, quando estas estavam feridas e pregadas na cruz. Ó meus amigos, amo tão ternamente essas ovelhas que, se me fosse possível sofrer por qualquer dessas ovelhas individualmente, a morte que sofri uma vez na cruz por todas elas, preferiria redimi-las antes que perdê-las. Por isso, com todo o meu coração, rogo a meus amigos que não poupem esforços nem bens por mim. Se não me pouparam da repreensão quando estive no mundo, que não se retraíam eles na hora de dizer a verdade sobre mim. Não me envergonharei de morrer uma morte desprezível por eles, mas permaneci lá assim como vim ao mundo, nu, perante os olhos de meus inimigos. Seus punhos golpearam meus dentes. Fui arrastado pelos cabelos. Fui flagelado por chicotes. Fui pregado à madeira com suas ferramentas e pregado na cruz junto com meliantes e ladrões. Por este motivo, meus amigos, não se poupem por mim, que suportei tudo isso por amor a vocês. Trabalhem corajosamente e ajudem meu necessitado rebanho, por minha natureza humana, que é o Pai, porque o Pai está em mim, e por minha natureza divina, que é meu espírito, porque o Espírito está nela e porque o mesmo Espírito está em mim e nele, sendo estes três um só Deus em três pessoas. Juro que irei àqueles que se esforçarem em carregar minhas ovelhas comigo. Eu os ajudarei enquanto caminham e lhes darei um precioso pagamento, eu mesmo, em seu gozo eterno.